As portas de vidro do Banco Aurora se fecharam com um estalo seco, e o silêncio que veio depois machucou mais do que o empurrão do segurança. No balcão, o relógio impassível marcava 10h17, mas para José Amaro de Almeida o tempo empedrou. O ar-condicionado soprava um frio de câmara mortuária e o cheiro agridoce de café requentado misturava-se ao verniz do mobiliário, criando um perfume de distância. Camila Nogueira, atrás do teclado, digitava sem olhar para ele, como quem toca um tambor mecânico, de negação. O gerente, Arthur Venâncio Prado, ajeitava o terno azul noite como uma armadura que não range e sorria aquele sorriso técnico de quem aprendeu a dizer não usando luvas. A ficha vermelha com o número 27 tremia entre os dedos calejados de José, lembrando-lhe bandeiras a meia haste nos velórios do interior. Do outro lado da porta giratória, a cidade seguia como rio. Aqui dentro, cada passo virava pedra. "Documento, por favor", pediu Arthur, não por necessidade, mas por protocolo que humilha. José estendeu a pasta surrada. Comprovantes, notas fiscais, o retrato amarelado de Rosa Maria de Almeida rindo no alpendre e uma cópia da caderneta de Vicente Amaro, o avô que ensinara: "Dinheiro não ama ninguém, mas pode servir muita gente." Arthur folheou, não leu. Mirou o chapéu de palha, pesou o silêncio, carimbou um perfil. "Esta linha não é para o seu tipo." A frase, escolar e sem farpas, cortou mais fundo do que xingamento. Marcelo Azevedo, o segurança, adiantou 2 passos, mãos cruzadas na frente do cinto, como se a dignidade de um homem pudesse quebrar a vitrificação do chão. As pessoas na fila fizeram aquele coro de sussurros que parece chuva fina. Alguns riram por dentro, outros desviaram os olhos. Todos aprenderam a regra não escrita: não discuta com mármore. José respirou devagar, como quem mede a terra antes de semear. "Formalize a negativa por escrito, por favor." O pedido simples acendeu lâmpadas invisíveis. Arthur pigarreou, girou a caneta, consultou o monitor como um oráculo doméstico. O banco se reserva o direito de recusar propostas sem justificativa. O som do carimbo estalou como galho seco. José recolheu os papéis com calma. Devolveu à pasta cada pedacinho de prova de que não era um favor que pedia, mas um acordo com o futuro. Olhou o próprio reflexo na vidraça. Não viu um derrotado. Viu alguém que ainda sabia nomear as coisas. "Então vamos fazer do jeito certo", disse baixo, sem drama, como quem finca um marco no chão. Nesse ponto, invisível, o intervalo entre a humilhação e a firmeza, a história mudou de curso. O Banco Aurora seguia repetindo seu liturgia de telas e senhas. José, porém, saiu pela porta com outra senha na mão, a do tempo. Do lado de fora, o sol devolveu cor ao mundo. A mesma rua de sempre parecia nova, como se alguém tivesse lavado os paralelepípedos. José desceu os degraus devagar, contando cada batida do coração como se fosse martelo erguendo casa. No bolso, o retrato de Rosa queimava mais do que o metal do corrimão. E no fundo da memória, a voz do avô: "Se o portão emperra, não empurre de qualquer jeito. Lubrifique com paciência e volte amanhã com ferramenta melhor." Amanhã, decidiu, não viria sozinho. Traçaria o caminho não pelos corredores do banco, mas pelos corredores da verdade. Buscaria registros, circulares, contratos antigos. E se o mármore não pudesse ouvir, ensinaria o mármore a escutar com testemunhas. Porque há portas que só abrem quando os nomes se juntam, e há vergonhas que só se quebram quando alguém diz não ao não e continua de pé. Na esquina, um vendedor de jornais gritou manchetes pequenas demais para conter as histórias grandes. José comprou um exemplar, não para ler, mas para lembrar-se de que papel também pode ser espada. Ergueu o rosto ao vento, tirou o chapéu e, pela primeira vez naquele dia, sorriu.
não pelo que tinha conseguido, mas pelo que tinha começado. E começou assim, com o silêncio ferido transformado em decisão e a decisão convertida em caminho. Cada passo um parágrafo, cada parágrafo uma prova, cada prova uma fresta de luz numa sala que fingia não ter janelas. José não era um herói, era um homem exato, desses que aprendem o peso das palavras testando-as no bolso. E a palavra que pesava agora era simples como enxada, justiça. E ainda assim, o dia mal tinha começado para José. E para nós, e se você, que está aí do outro lado, sentiu esse peso também, essa mistura de revolta e silêncio, então não deixe essa história morrer entre uma vírgula e outra. Aperte o like agora, não por mim, mas por todos os José que nunca tiveram voz num balcão frio como esse. Inscreva-se no canal para que esse relato não seja apenas lembrado, mas replicado. Comente, eu apoio a justiça, se você acredita que dignidade não precisa de gravata para ser respeitada. Seu comentário não é um simples texto, é um registro. E registros, como José nos ensinou, têm força para mudar destinos. Agora respire fundo, porque a partir daqui não é mais a história de um homem. É a história de todos que um dia foram chamados de seu tipo. O Banco Aurora não era apenas um prédio, era uma fronteira, um território invisível, onde os sons comuns do mundo ficavam do lado de fora. Ali dentro, até o silêncio tinha hierarquia. O chão de mármore parecia espelho, mas refletia apenas os sapatos bem lustrados. Quem viesse com barro, mesmo limpo, era percebido como rachadura. O ar-condicionado soprava um frio que não refrescava, congelava. Era o tipo de ar que fazia o corpo se encolher, como se dissesse, fale pouco, ouça ordens. As paredes exibiam quadros com fotos de sorrisos irreais. Famílias segurando chaves, empresários apertando mãos, agricultores com camisas limpas demais para terem colhido algo. A campanha dizia, crescer é para todos. Mas os olhos diziam outra coisa. Camila Nogueira, a atendente, digitava no teclado com a repetição de uma máquina de costura que aprendeu a ignorar o tecido. Nunca ergueu os olhos para José, não por maldade, mas por hábito. No Banco Aurora, o primeiro treinamento era este. Não se envolva com histórias, envolva-se com perfis. Cada mesa tinha uma jarra de água que ninguém bebia e um porta-canetas com logos importados. No canto, uma máquina de café rangia como garganta rouca, cuspindo líquido amargo em copos de plástico translúcido, o único objeto frágil naquele lugar. Telões exibiam linhas de crédito com nomes sedutores. Futuro garantido, Plano Semente, Avanço Elite. Debaixo dos títulos, aviso em letra minúscula, consulte condições e elegibilidade. Elegibilidade, a palavra mais poderosa da agência. Ela não negava, selecionava, não expulsava, silenciava. Quando José sentou, um homem engravatado 4 cadeiras ao lado olhou de cima a baixo e, sem dizer nada, disse tudo. Não era nojo, era surpresa, como se estivesse diante de alguém que entrou por engano numa cerimônia privada. O relógio digital no painel piscava ordens, senha 24, senha 25, senha 26. Cada número era chamado com a mesma voz robótica, a mesma entonação cirúrgica. Mas a senha 27, a de José, insistia em atrasar. Ele estava ali havia exatos 53 minutos, mas para a máquina ainda era cedo demais. A espera, como o frio, era calculada. O banco sabia. Quem espera demais começa a desistir por dentro. Marcelo Azevedo, o segurança, não era um vilão. Era um guardião do script. Sobre o peito, o distintivo reluzia mais que os olhos. Observava não quem agitava, mas quem destoava. Quando viu José ajeitar o chapéu, seu corpo inteiro inclinou-se 1 centímetro para frente. A ordem era simples: interrompa tudo que denunciar diferença.
No fundo da agência, um funcionário limpava invisíveis partículas do vidro com um pano azul, repetindo o gesto como se apagasse pegadas. Havia também um som, quase imperceptível, um zumbido branco vindo das luminárias, preenchendo todo o teto com um barulho sem ritmo. Era como uma oração invertida, não acalmava, entorpecia. E era dentro daquele zumbido que as decisões eram feitas. Nenhum grito sobreviveria ali, nenhuma revolta ecoaria. O próprio ar filtrava emoções. José sabia que aquele não era um ambiente feito para ele, mas também sabia que a terra onde planta não foi feita para acolher conforto, foi feita para resistir. Tocou a pasta no colo, lembrando que todos os documentos ali eram folhas de vida. Cada papel tinha suor, cada carimbo tinha estrada. Olhou ao redor e percebeu algo que ninguém mais via. Não era ele que destoava do banco. Era o banco que destoava da humanidade. Ele então decidiu. Se não o escutassem como cliente, escutariam como homem. E havia uma diferença brutal entre os dois. José Amaro de Almeida nunca foi feito de palavras, mas de estações. Enquanto muitos medem a vida em anos, ele a media em safras. A da chuva tardia, a da praga de gafanhotos, a da geada fora de época. Seus calendários nunca penduraram meses, penduravam colheitas. Filho de roceiro, neto de roceiro, ele cresceu aprendendo que a terra dá, mas cobra. E cobra caro. Era o tipo de homem que reconhecia o tempo pela cor do horizonte. Quando o céu ficava cor de cobre, ele sabia. 3 dias para a água. Quando o vento levantava poeira antes do meio-dia, murmurava: vai judiar do feijão. Carregava nos pés as marcas de caminhos que não cabem em mapa e nas mãos os calos de quem nunca empurrou porteira fechada, empurrou fome. Na infância, José dormia com o som dos sapos e acordava com o mugido das vacas. Não conheceu o berço macio. Seu travesseiro foi o braço esquerdo, sua coberta, o cheiro quente de curral. Mas havia naquela pobreza uma grandeza escondida. Ninguém batia a porta sem ser recebido com café preto forte e pão amanhecido esquentado na chapa. Sua mãe, Dona Lourdes, repetia: quem divide o pouco, nunca fica sem. Foi dela que herdou o silêncio que ensina. Do pai, Cláudio Amaro, herdou o costume de anotar tudo em caderneta. Plantio, perda, devoção, dívida, tudo tinha escrita. Até o choro ele registrava em data. Para lembrar que suportamos, casou-se jovem com Rosa Maria, moça de riso largo e mãos firmes. Com ela aprendeu o único luxo que conheceu, voltar para casa e ser esperado. Rosa dividia com ele o peso do mundo sem dizer palavra. Nos tempos de vacas magras, cortava o próprio prato para alimentar José e fingia já ter comido. Quando o filho Miguel nasceu, José prometeu uma coisa: meu filho vai saber ler contrato, porque ele mesmo tantas vezes assinou papéis que não entendia, e cada assinatura era um risco no futuro. Quando Rosa adoeceu, José passou semanas dormindo em cadeiras de hospital, aprendendo que o som mais cruel do mundo é aquele apito baixo que anuncia a troca de plantão. Ele rezava baixo, não pedia cura, pedia coragem. Um dia, encontrou no bolso do casaco dela uma frase rabiscada: se a vida doer, transforme em semente. Guardou esse bilhete como escudo. Rosa se recuperou, mas o tempo arrancou dela o riso pleno. Ainda estava viva, mas deslocada, entre o corpo e a lembrança. Foi nessa fase que José descobriu que documentos são mais fortes que lágrimas. Começou a guardar tudo: recibos, cartas, promissórias. Quando percebeu descontos indevidos na conta herdada do avô, não foi raiva que sentiu, foi desconfiança. E desconfiança em homem quieto é pólvora seca. Ele ensinou Miguel a respeitar o pasto, mas desconfiar do banco. Dizia: o mundo aceita erro de quem tem gravata, mas cobra centavo de quem tem chapéu. Por isso,
Quando entrou no Banco Aurora naquela manhã, ele não entrou pedindo, entrou provando. Entrou com herança de calo e documento, não buscava crédito, buscava justiça. José não era santo, não era herói, não era mártir. Era um homem exato, daqueles que, quando dizem basta, não gritam, rasgam o silêncio. E o rasgo que ele provocaria naquele dia atravessaria mais que balcões, atravessaria consciências. Arthur Venâncio Prado não levantou a voz para negar o pedido de José Amaro. Ele levantou a régua invisível que separa pessoas em castas. Sua pele bem barbeada cheirava a loção amadeirada e as mangas do terno azul noite carregavam abotoaduras com iniciais prateadas. AVP. Ele falava como quem recita um manual. Pausado, impecável, impenetrável. Senhor José, precisamos seguir critérios de elegibilidade. Não se trata de vontade pessoal, mas de perfil. A palavra perfil pairou no ar como inseto venenoso. Perfil, não nome, não história. Perfil. José engoliu seco. Não porque temeu o não, mas porque entendeu o tipo de muro que enfrentava. Aquele construído com sorrisos educados. Tenho garantias, tenho contrato antigo com a instituição. Arthur cruzou os dedos sobre a mesa de vidro, gesto ensaiado. O histórico apresentado é inconsistente para este tipo de linha. A frase não dizia nada, e dizia tudo. Era o tipo de negativa que não se discute, porque não existe onde morder. Não era erro, era recusa sem corpo. No canto da sala, a impressora cuspiu relatórios como uma besta impassível. Marcelo, o segurança, observava em silêncio, não para intervir, mas para certificar-se de que a ordem hierárquica fosse preservada. Cliente vestido de terra não discute com cliente vestido de mármore. Foi então que José disse a única frase que deslocou aquele cenário imaculado. Registre, por favor, que o banco recusou com todos os documentos em ordem. O ar mudou. Arthur piscou devagar, como quem tira a máscara 1 milímetro. Não fazemos esse tipo de registro, senhor. José insistiu. Então, me recuse por escrito. O gerente sorriu. Não. Um sorriso feliz, mas um sorriso afiado. Não é procedimento, senhor. O banco se reserva o direito de não seguir adiante com certas propostas. Certas propostas, certas pessoas. Na fila, alguém pigarreou. Outra pessoa girou a caneta nervosamente. A humilhação, embora silenciosa, agora era pública. José se ergueu devagar, pegou os papéis com calma cirúrgica. Não por resignação, por cálculo. Então tá bom. Vou pelos canais certos. Arthur recolheu a caneta, ajeitou o terno e concluiu. Boa. Sorte, senhor José. Espero que compreenda. Regras existem para proteger a todos. Era mentira. Regras assim só protegem quem nunca precisou delas. Enquanto caminhava até a porta, José sentiu o peso do olhar de Marcelo. Não de ameaça, de costume. O segurança estava ali para impedir ruptura, mas José não explodiu. A vingança de quem nasceu do campo é diferente. Ele não reage, ele resiste. E resistência, quando amadurece, vira verdade. Do lado de fora, o sol feriu os olhos como um tapa morno. José inspirou profundamente. Não saiu derrotado, saiu convocado. Percebeu que o inimigo não era Arthur Venâncio Prado, nem Marcelo, nem Camila. O inimigo era um sistema com paredes invisíveis e portas que giram só para um lado. E se ele não quebrasse isso por si, quebraria para os outros. Foi ali, no degrau frio da agência, que José decidiu que não escreveria reclamações. Escreveria provas. Quem reclama é ruído. Quem prova é martelo. Antes de José Amaro entrar no Banco Aurora, a história já havia começado décadas antes, em uma varanda de madeira onde o avô dele, Vicente Amaro, mantinha uma caderneta manchada de terra e suor.
Vicente não sabia ler as letras rebuscadas dos contratos, mas sabia entender os números que somavam desalento. Foi ele quem firmou em 1989 um microcrédito com o antigo Banco Popular da Serra, um acordo de palavra, olho no olho, daqueles que se apertam com a mão, não com assinatura digital. Pagou tudo, cada moeda. Mas mesmo depois da quitação, pequenas taxas começaram a roer sua conta como ferrugem invisível. Taxa de manutenção legado, diziam, um nome pomposo para roubo de formiga. Vicente morreu sem saber. José cresceu sabendo. Cresceu vendo que a justiça, para o homem do campo, chega sempre depois da última colheita. Na mesa da cozinha, Dona Lourdes, a mãe, colocava pão amanhecido e falava com delicadeza firme. Filho, serventia é diferente de servidão. Talvez tenha sido a primeira vez que José entendeu que dignidade não sustenta luxo, mas sustenta alma. Ele levava isso no peito como relicário silencioso. Por isso guardava tudo: notas, recibos, cartas. Quem nasce no campo aprende cedo. Papel pesa mais que promessa. Aos 17 anos, José quase perdeu a pequena terra da família por causa de uma cláusula escondida em empréstimo antigo. Foi naquela noite que, à luz de lamparina, ele prometeu ao pai: nunca mais vamos assinar o que não podemos ler. Quando se casou com Rosa Maria, trouxe no bolso a herança mais valiosa, cautela. E ela trouxe a dele, fé. Era mulher rara, não fazia alarde, fazia pão. Foi com ela que José compreendeu que o tempo tem o direito de nos testar. Quando a seca de 2017 desfolhou o campo e a fome rondou os galpões, Rosa amarrou um lenço na cabeça e disse: não peça pena de ninguém, peça justiça. Quando ela adoeceu, anos depois, José viu nos corredores de hospital o mesmo silêncio que enfrentaria no banco, aquele silêncio que julga sem dizer nada. Foi durante uma madrugada de vigília no leito dela que José descobriu, pela primeira vez, o extrato com as rubricas suspeitas: taxa herança, manutenção legado. Ele não entendeu o nome, mas entendeu o golpe. Era a mordida invisível que começara no tempo do avô e seguia sorrateira até o presente. Rosa dormia com soro no braço. José acordou com fogo no peito. Foi ali que algo mudou. Não era mais questão de dinheiro, era questão de sobrenome. Os Alpes, os Prado, os Vasques, todos tinham quem os defendesse. Os Amaro tinham Pasto, mas Pasto não. Esquece pisada. Miguel, seu filho, certa vez perguntou: pai, banco ajuda a gente? José demorou para responder. Depois disse: ajuda quem já está ajudado. E, no fundo, sentiu o peso de dizer isso a um menino que ainda acreditava na retidão das instituições. Por isso, quando entrou no Banco Aurora, José não buscava crédito. Buscava um acerto de contas, não de valores, mas de séculos, porque para cada homem que teve carteira apreendida por atraso, existia um banco que nunca foi cobrado por erro. O passado de José era um livro sem capa, rasgado, remendado, mas lido até o fim. E foi esse passado que entrou com ele naquele prédio asséptico. Não entrou com chapéu, entrou com memória. E a memória, por mais humilde que seja, quando se cansa, assina uma sentença: basta. José Amaro desceu os degraus do Banco Aurora em silêncio, mas dentro dele nada mais estava quieto. A humilhação que muitos engolem como derrota, ele engoliu como fermento. No caminho de volta, não xingou, não resmungou. Contou. Passos. 10 até o poste, 20 até a esquina, 100 até o ponto de ônibus. Cada passo, uma frase não dita. Não voltou para casa cabisbaixo como esperavam. Voltou com algo mais perigoso que revolta: intenção. Ao chegar em casa, Rosa, com o lenço amarrado no cabelo, percebeu. Os olhos dele vinham escuros e inflamados, como o céu que anuncia sol e tempestade ao mesmo tempo. Negaram? Ela perguntou.
José colocou a pasta sobre a mesa e disse apenas: "Agora vai começar." Foi tudo. E foi suficiente, porque ela sabia, quando José falava pouco, o mundo precisava começar a escutar. Naquela noite, ele não dormiu. Espalhou sobre a mesa todos os documentos do avô, do pai, dele próprio. Cadernetas, extratos, cartas, contratos, um campo inteiro de papel. Pegou a lupa que usava para examinar broca nas folhas do milho e passou a examinar palavras. Taxa herança, manutenção legado. Aquela rubrica era como cupim, pequena, escondida, mas capaz de apodrecer vigas inteiras. José começou a anotar em um caderno novo tudo o que aparecia mais de uma vez. Aprendera no campo: o que insiste tem raiz, e raiz precisa ser arrancada por completo. Nos dias seguintes, caminhou até o Sindicato dos Produtores Rurais. Na sala de pastas, encontrou outros extratos antigos, todos com a mesma mordida silenciosa. Cada centavo roubado era pequeno o bastante para ser ignorado, mas grande o bastante para somar uma injustiça secular. Ao largo, alguns homens diziam: "Deixa para lá, José. Ninguém ganha de banco." Ele respondeu sem olhar: "Eu não quero ganhar, quero expor as cartas." Não entendiam. Ainda não. Foi então que Miguel, o filho, chegou com uma impressão de internet. Ele havia pesquisado o termo no computador da escola. "Pai, isso que estão cobrando nem existe oficialmente." Era a primeira fagulha. A irritação tomou forma de prova. José não gritou, mas o maxilar travou. Passou a mão devagar sobre os papéis, como quem acaricia ferida, e decidiu. Não reclamaria ao gerente. Denunciaria a história, escrita não em murais de rede social, mas em protocolos oficiais. Bancos apostam no cansaço. José apostaria na teimosia. Enquanto muitos queriam justiça rápida, ele queria justiça rastreável. Comprou uma pasta nova, não de couro, mas de plástico grosso, e escreveu na capa: "Herança", não porque buscava lucro, porque resgatava honra. Nas madrugadas seguintes, José se tornou caçador de detalhes. Descobriu circulares antigas, fusões bancárias, nomes que mudavam, siglas que ficavam. E quanto mais cavava, mais sentia não estar lutando só por ele. Estava lutando por Vicente, por Rosa, por Miguel, por muitos nomes sem eco. Não era vingança, era restituição. E restituição, quando amadurece no peito de um homem justo, deixa de ser desejo e vira sentença. Naquela altura, José já não falava do banco, falava de um muro. E quando um homem enxerga um muro, apenas dois caminhos existem: desviar ou atravessar. Ele escolheu atravessar. Helena Duarte nunca havia ouvido falar de José Amaro de Almeida, até o dia em que recebeu uma mensagem simples de Dona Odete Ramos, líder comunitária da feira. "Tem um homem aqui com pastas cheias de papel e uma história que ninguém quer ouvir." Helena, repórter de jornal local, acostumada a escândalos de gabinete, não imaginava encontrar revolução em letras de extrato. Mesmo assim, foi. No salão paroquial da pequena cidade, viu José sentado diante de uma mesa coberta de documentos, o chapéu de palha ao lado, o rosto marcado. Pela noite, ele não pediu entrevista, pediu escuta. "Não quero que a senhora conte o que sinto, conte o que provei." Foi assim que começou a parceria entre o silêncio e o microfone. Helena era jovem, mas cansada de manchetes mornas. José era velho, mas cheio de fogo contido. Ele abriu as pastas uma a uma, como quem abre feridas antigas. Mostrou os extratos do avô Vicente, os descontos herdados, as rubricas inventadas, as assinaturas que não existiam. Helena percebeu. Não era um erro. Era um padrão. Um sistema que comia centavos de quem não tinha voz para reclamar. "Senhor José, o senhor entende o que isso significa?" perguntou. "Entendo que me tiraram pouco de cada vez, para que eu nunca notasse." E ela respondeu: "Mas agora vão notar."
De volta à redação, Helena cruzou os dados com registros públicos, comparou siglas, rastreou fusões bancárias. Descobriu que o Banco Aurora herdara milhares de contratos do antigo Banco Popular da Serra, muitos com cláusulas silenciosas. Uma delas, taxa herança, manutenção legado, não existia em nenhum manual. Era uma invenção interna criada em 2006, disfarçada de formalidade. Helena recebeu um e-mail anônimo. Verifique as circulares internas, código 243B. Quando o fez, encontrou a prova. Uma instrução para requalificar clientes de baixa rentabilidade e extinguir perfis de risco social. Frio, técnico, assassino. Ela ligou para José naquela mesma noite. "O senhor ainda quer continuar com isso?" Perguntou, já sabendo a resposta. "Senhora, o que começou como conta agora é caso, e caso precisa de testemunha." Helena voltou no dia seguinte com gravador e câmera. A imagem dele, sentado na varanda, a pasta sobre o joelho, o vento soprando páginas, virou o símbolo de uma reportagem que nascia com o nome O Débito Invisível. Nos dias seguintes, o telefone de Helena não parou. Agricultores, aposentados, professores do interior, todos com o mesmo ferimento. O banco, que se dizia exemplo de transparência, agora tremia na sombra. E José, que antes fora tratado como número 27, tornava-se manchete, mas não havia vaidade em seu rosto, apenas propósito. "Não estou lutando contra um gerente, moça. Estou lutando contra o costume de achar normal o que é errado." Helena entendeu, e a partir dali o silêncio do campo encontrou o som da cidade, e juntos começaram a abalar o mármore. Na manhã em que José Amaro voltou ao Banco Aurora, o céu estava cinza como papel carbono. Mas ele não voltou como havia saído. Não trazia apenas documentos, trazia testemunhas. Helena Duarte caminhava ao lado com seu gravador e uma pasta preta marcada em letras firmes. Dossiê 27. Atrás deles, discretos, 2 homens do Sindicato Rural e Dona Odete com o terço na mão. Não havia cartazes nem gritos. Havia silêncio, mas um silêncio que pesava mais que tumulto. O segurança Marcelo Azevedo, ao vê-lo, estancou. Reconheceu o chapéu, mas não o olhar. Era outro homem que entrava agora. Dentro da agência, o cenário era o mesmo, mas algo estava deslocado. Clientes cochichavam, funcionários se entreolhavam. Arthur Venâncio, o gerente, saiu de sua sala com passos medidos. "Senhor José, o que significa isso?" José não respondeu. Apenas pousou a pasta sobre o balcão e disse com voz que não tremia: "Minha humilhação foi pública, a explicação também será." Helena ligou a câmera. Ninguém ousou impedi-la. Não ainda. Arthur tentou controlar a situação. "Podemos conversar em particular." José negou com um movimento seco de cabeça. "Não vim para pedir, vim para mostrar." Abriu a pasta e espalhou os extratos sobre o balcão. Linhas e códigos, todas com a mesma rúbrica: taxa herança, manutenção legado. Camila, a atendente, levou a mão à boca. Marcelo, o segurança, deu um passo atrás. Arthur ajustou os óculos, tentando parecer no controle. "Senhor José, o senhor pode estar interpretando documentos antigos." Helena então projetou, em seu tablet, a circular interna de 2006, código 243B. As palavras surgiram como facas. Requalificar clientes de baixa rentabilidade, extinguir perfis de risco social. O banco inteiro pareceu prender a respiração. Uma senhora da fila sussurrou: "Perfil de risco social?" Outro homem murmurou: "É assim que eles chamam a gente?" José não levantou a voz nenhuma vez. Apenas indicou com o dedo o trecho do e-mail assinado por Renato Vasques, diretor regional. Evitar concessão a perfis incompatíveis com a imagem institucional. E então disse: "Chamem quem tem coragem de assinar isso, diante de mim." Arthur tentou encerrar o assunto. "Por favor, desligue a câmera."
podemos compensar o transtorno. José interrompeu, e o que disse não era frase, era sentença. Compensar é para erro. Aqui não tem erro, tem escolha. A agência inteira silenciou. O zumbido do ar-condicionado soava agora como grito abafado. Até o relógio digital pareceu hesitar. Foi nesse instante que algo invisível se quebrou. Não nos papéis, nas pessoas. Aquilo não era mais sobre um homem e um banco. Era sobre todos que, por medo, nunca voltaram para pedir explicação. E agora, alguém voltava. Não com raiva, com prova. Não pedindo, exigindo. Arthur, pálido, deu um passo para trás. Marcelo, o segurança que antes bloqueava, agora observava sem intervir. Camila baixou os olhos. O sistema, pela primeira vez, titubeava. José recolheu seus papéis, guardou um por um e concluiu. Não quero favor, quero registro. Porque o que não se registra, repete. Ninguém ousou dizer mais nada, mas todos sabiam. Ali, naquela manhã, o mármore aprendeu a escutar. A reportagem de Helena Duarte foi publicada numa madrugada de segunda-feira, sob um título que ninguém na cidade estava preparado para ler. A taxa invisível quando a dignidade é débito. Às 6 da manhã, o texto já circulava em grupos de WhatsApp de agricultores, professores e motoristas de ônibus. Não havia ilustração de gráfico, nem opinião. Apenas o rosto sério de José Amaro segurando sua pasta surrada. A partir dali, ele deixou de ser o homem do chapéu de palha e passou a ser chamado de algo que nem ele compreendia direito. Símbolo. No primeiro dia, vieram 10 relatos. No segundo, 30. No terceiro, mais de 100. Gente simples, com extratos amarelados, letras difíceis de ler, mas com a mesma ferida. Rubricas silenciosas, débitos sem explicação, recusa por perfil incompatível. Muitos choravam ao contar, não pela perda do dinheiro, pela perda do respeito. Um aposentado disse, eu pensei que era burro, agora vejo que fui enganado. Uma professora declarou, se tira um centavo de cada um, quem é que grita por nós? A história havia ultrapassado José. Agora era de todos. O Banco Aurora reagiu com uma nota oficial. Seguimos padrões rígidos de compliance, caso isolado. Mas as redes não perdoaram. A hashtag Perfilé Pessoa surgiu e cresceu como erva daninha em muro abandonado. Universitários replicavam com indignação. Sindicatos exigiam audiência pública. O Ministério Público, pela promotora Lígia Fontes, abriu processo preliminar para investigar possível prática de discriminação socioeconômica. As paredes frias do banco foram atravessadas por vozes quentes da rua. Na Praça da Matriz, realizaram uma assembleia improvisada. Dona Odete leu em voz alta a carta de um agricultor analfabeto que aprendera a assinar o próprio nome numa sala do Banco Popular. No final, ele dizia, se banco erra, banco pede desculpa também. A frase virou faixa, pintada em lençol branco, pendurada no coreto da praça. Não havia revolta, violenta. Havia uma revolta antiga, a mais perigosa de todas, a revolta quieta que se organiza. Marcelo Azevedo, o segurança, pediu para falar com Helena. Revelou que ouvira discursos internos sobre afastar clientela de baixo potencial. Camila, a atendente, escreveu um depoimento anônimo. Somos treinados para não oferecer certos produtos a quem não entende o risco, mas nunca nos dizem quem define esse entendimento. Arthur Venâncio pediu transferência antes que o inquérito chegasse à agência. Renato Vasques desapareceu da internet. José não foi aos debates. Ele caminhava pela feira livre, comprava pão, cumprimentava em silêncio. Quando o chamavam de herói, ele respondia, não sou herói, sou teimoso. E, em certa medida, tinha razão. Sua história não mudou o mundo, mas mudou o mapa de uma cidade. E nessa cidade, pela primeira vez, entendeu-se que banco não é templo, é serviço.
E serviço que humilha deve explicação. Helena foi questionada se aquilo valia o risco. Ela respondeu: um erro que não é nomeado, repete. E o nome agora estava gravado. Meses depois, quando a poeira da revolta começava a assentar, algo novo brotou na cidade. Não no banco, mas no chão. No antigo galpão da cooperativa agrícola, inauguraram o Fundo Sementes Justas, fruto de um acordo público conduzido após a investigação. Não foi dinheiro vindo do Banco Aurora. Foi dinheiro restituição, dinheiro devolvido centavo por centavo, como quem admite, mesmo sem dizer que errou. José Amaro de Almeida estava presente, mas sentado no fundo, chapéu no colo, como homem que vê o rio correr, mas não se deita na margem. Não buscava aplausos, buscava correção. Miguel, seu filho, agora jovem e firme, leu em voz alta uma frase escrita à mão em um quadro improvisado. Crédito sem respeito é dívida, e dívida com o povo cobra com os anos. Rosa, emocionada, segurava um lenço branco. Ela, que um dia quase partiu, agora via o marido renascer não como lavrador apenas, mas como testemunha. Ao lado, Dona Odete segurava um caderno onde estavam anotadas as primeiras famílias beneficiadas pelo fundo. Não pediriam empréstimo com medo, pediriam com direito. Naquela mesma semana, o Banco Aurora divulgou um novo manual. Política de atendimento humanizado. Letra bonita, mas José não se iludiu. Sabia que instituição muda papel antes de mudar espelho. Ainda assim, algo havia sido quebrado. O silêncio. E silêncio quebrado não volta a ser inteiro. Arthur Venâncio, o gerente, enviou uma carta de desculpas. Não assinou com carimbo, assinou com nome. José leu, dobrou, guardou. Não respondeu, porque algumas respostas não cabem em palavras, mas em olhar. E no olhar dele havia uma verdade antiga. Perdão não apaga, apenas renomeia. Helena Duarte seguiu escrevendo, transformou o caso em série de reportagem. E em uma entrevista, perguntaram se José era herói. Ela respondeu: herói é quem grita. Ele não gritou, ele provou. E essa diferença mudou mais que manchetes, mudou consciências. Certa tarde, Miguel encontrou o pai sentado no alpendre, olhando a chuva cair sobre as mudas recém-plantadas. Pai, valeu a pena? José demorou, respirou. Depois disse: valeu, porque agora ninguém diz mais que isso é normal. E continuou olhando a chuva. Chuva que não pede licença. Chuva que chega para limpar. No fim daquela história, José não ganhou dinheiro, medalhas, nem estátua. Ganhou algo que banco nenhum oferece: lugar. E lugar, quando conquistado com verdade, vira rastro. E rastro vira caminho para quem vem depois. Se você chegou até aqui, é porque acredita que certas histórias não são para entreter, são para acordar. Por isso, antes de encerrar, eu te peço, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe esta história. Não por mim, não por números, mas pelos tantos José que ainda acham que estão sozinhos diante do mármore. Comente abaixo. Eu apoio a justiça. Cada comentário é uma fresta, e pelas frestas a luz entra.